Chris Walker. Em Outlast, ele é um brutamontes de mais de 2 metros de altura que carinhosamente te chama de porquinho, logo antes de te arremessar contra uma parede. Apelido irônico, já que é ele quem fica fungando, roncando e correndo por aí, como um javali com asma. Ele é grande como uma geladeira. Nunca pulou o dia de braço na academia e se move como se tivesse acabado de descobrir que você parou na vaga dele. Antes, ele era um policial militar. E agora? Agora ele é um removedor de portas profissional e filósofo de meio período, que fica gritando sobre expurgar o que não é humano, o que é bem engraçado, considerando que é ele quem anda por aí seminu, coberto de sangue e usando os órgãos internos de alguém como se fossem acessórios da moda. Chris não é de conversar. Ele patrulha nos corredores do asilo Mount Massive e manda qualquer coisa com pulso de volta para a Idade da Pedra na base do tapa. Você se esconde num armário, ele te fareja como um cão de caça que acabou de descobrir o que é ansiedade. Você corre, ele corre atrás. Acha que está seguro atrás de uma porta trancada? Ele não bate, ele arranca a porta. Não tem como conversar com ele. Nenhum plano mirabolante vai funcionar. Você ouve os passos pesados dele, o rosnado ofegante e seu instinto de sobrevivência apita bem a tempo de te guiar para o pior esconderijo que se pode imaginar. Acha que consegue ser mais esperto que ele? Que fofo. Não consegue não. Ele é mais rápido que você, mais forte que você, e no segundo em que ele sente o seu cheiro, já era. Aquele móvel que você tá usando para se esconder é só um pequeno obstáculo no caminho dele para te transformar em um patê de gente. Chance de sobrevivência, 3%. E isso só se você tiver decorado cada duto de ventilação do prédio e aceitado que armários são seu novo lar. Tec Tec, o nome dela, vem do som que ela faz, enquanto arrasta o tronco pelo asfalto. Tec, tec, tec. Charmoso, né? Ela é metade de uma garota, mas com 100% de sede de vingança. E ela quer suas pernas porque, bem, ela não tem nenhuma. E digamos que ela não suporta ver os outros andando por aí com as suas. Segundo a lenda, ela era uma mulher que caiu nos trilhos do trem e foi partida ao meio. Você pensaria que a história acabaria aí, mas não acabou. Agora ela voltou. E ela é rápida. Tipo, assustadoramente rápida. Esqueça o passinho de zumbi ou o flutuar de fantasma. Ela corre com os cotovelos no chão, na velocidade máxima, usando só a parte de cima do corpo. Tipo os zumbis do Black Ops 2, mas sem os grunhidos. Você não ouve gemidos. Você ouve tec, tec, tec. E de repente você virou metade da pessoa que costumava ser. Ela aparece à tarde da noite. Corredores de escola, ruas vazias, ou um viaduto suspeito, que você finge que não é mal assombrado. Se ela te encurralar, vai fazer uma pergunta. Se você errar a resposta, ou demorar demais, ela te corta ao meio com uma foice enferrujada. Nem pergunte por que ela tem uma foice. Essa parte não é negociável. E não, correr não vai te salvar. As lendas dizem que ela consegue ultrapassar um ser humano correndo e está sempre um passo à frente. O que é uma tremenda ironia, considerando que ela nem pernas tem. Ela não quer conversar, nem fazer acordo. Ela quer que vocês combinem. Só a parte de cima. Chance de sobrevivência? 5%. E isso só se você der a resposta perfeita e tiver a velocidade de um atleta olímpico nos braços. Caso contrário, bem, boa sorte. O intruso. Ele parece que alguém imprimiu o rosto de um ser humano em papel e colou num cabideiro, o que talvez seja a sua forma menos aterrorizante. Porque esse não é só um cara esquisito de capuz. Ele é um alternativo. E não qualquer alternativo é o intruso, conhecido como Stanley, o homem da TV, ou o cara do Estou Dentro da Sua Casa. Você já deve ter visto o meme. Mas por trás da piada está uma das entidades mais sádicas e imparáveis. Ele não só assombra, ele reescreve a realidade através de TVs, rádios, espelhos, telas de GPS. O governo teve que proibir tecnologia analógica e espelhos por causa dele. E se você acha isso um exagero, essa coisa sequestrou 3.426 crianças em 4 cidades diferentes ao mesmo tempo. Então, o controle parental do seu roteador não vai dar conta. O método do intruso é pura guerra psicológica. Ele não arromba a porta. Ele transmite, distorce avisos de utilidade pública, invade canais de TV e sussurra para seus filhos através da estática. Ele vai te convencer de que você não é real, ou pior, que você já foi substituído. As vítimas entram em um estado de transtorno de consciência metafísica, que é basicamente seu cérebro derrete e você dá um fim em si mesmo. Quando você ouve "eu estou dentro da sua casa", já é tarde demais. Ele é a estática na sua TV, o rosto no seu reflexo, a voz na sua cabeça. Ele não bate na porta, nem te persegue. Ele só espera você perder o controle da realidade. E então pega o que quer. Chance de 0,1%. Isso só se você viver numa caverna sem tecnologia e nunca tiver tocado num espelho na vida. Siren Head. O cabeça de sirene tem 12 metros de altura e o corpo de uma vítima da fome enrolado em metal enferrujado. A cabeça dele são só 2 sirenes fundidas, numa haste onde deveria ficar o pescoço. Sim, elas têm dentes, e não são de enfeite. As sirenes transmitem alertas de emergência, estática, sua música favorita e, às vezes, até a sua própria voz. Ele consegue imitar qualquer coisa que já ouviu, o que o torna ótimo em atrair pessoas para fora de trilhas e para um desaparecimento permanente. Claro que você vai checar o barulho, porque adora bancar o personagem de filme de terror que sempre faz a coisa errada. E aí, já era. Ele fica em áreas rurais, com menos testemunhas e mais postes de luz para se esconder. Num minuto você está admirando um poste de luz alto. No outro, esse poste está estourando seu crânio com a onda de som de uma música da Gretchen e salvando suas últimas palavras numa fita cassete. Não dá pra correr dele. Mas talvez dê pra ganhar numa batalha de dança, quem sabe? Às vezes as pessoas somem por completo. Outras vezes são encontradas com o rosto afundado de dentro pra fora. Tímpanos, gengivas, seios nasais, tudo estourado como balões. E ninguém nunca o pegou, porque você não o vê correndo por aí.
Ele consegue ficar parado por dias, fingindo ser parte da paisagem. Um poste, uma árvore, uma caixa de som no teto. Ninguém sabe o que ele quer. Alguns acham que ele é um batedor, outros dizem que é um castigo. A única coisa em que todos concordam, todo mundo é o brabo, até o poste de rádio começar a andar. Chance de sobrevivência? 5%. E isso só se você for mudo, não tiver orelhas e nunca tiver ouvido nada que vale a pena lembrar. Demogorgon. O Demogorgon é uma criatura predadora do mundo invertido. Uma dimensão paralela cheia de esporos flutuantes, coisas mortas e uma iluminação péssima. Ele apareceu pela primeira vez em 1983. Depois que um experimento de um laboratório do governo abriu um portal sem querer, e como qualquer visita educada, o Demogorgon imediatamente começou a sequestrar os moradores locais e arrastá-los para a casa dele para morrer. Ele é um pedaço de carne predadora de quase 3 metros. Parece um sapo gigante todo esfolado. O resultado é tecnicamente humanoide, mas só se você considerar um bonecão de Olinda com uma flor carnívora no lugar do rosto, como algo humano. Ele não tem olhos, orelhas ou qualquer outra coisa que você esperaria num rosto, mas ainda assim é bom em caçar. Ele não precisa de olhos porque caça pelo cheiro, som, ele consegue sentir até mesmo pequenas quantidades a quilômetros de distância e responde atravessando o que estiver entre ele e a fonte. Paredes, portas, corpos humanos. Ele faz parte da mente coletiva do mundo invertido, o que significa que se você o machucar, outras criaturas sentem. Ah, e ele grita. Não é um rugido, é um guincho agudo e gutural que te atinge como uma granada de som. Se não estourar seus tímpanos, ainda assim vai estragar sua vida. Imagina sua professora do fundamental gritando álgebra na sua cara com a boca cheia de cuspe quente. Agora adicione 200 dentes. Chance de sobrevivência? 3%. E isso supondo que você tenha lança-chamas, reforço psíquico e uma armadura de roteiro mais grossa que o bigode do Hopper. Wonder of You ou Satoru. Imagina a cena. Você passa por um hospital. Tem um cara parado lá. Parece normal. Tipo, esperando um Uber que nunca chega. Você pisca. De repente, seu cadarço prende. Você tropeça, cai num prego e uma máquina de vendas despenca na sua coluna. Esse é o Satoru. Em JoJo's Bizarre Adventure, Wonder of You é um stand, um poder sobrenatural, que se disfarça como um homem chamado Satoru Akefu. Wonder of You parece nome de boy band dos anos 2000, mas na verdade é um assassino cósmico disfarçado de alguém que você ignoraria no corredor de um hospital. Quando disfarçado, ele parece um médico residente meio sobrecarregado, pele pálida, olheiras, cabelo mal cortado e um jaleco que provavelmente não era dele, foi roubado. Parece inofensivo, né? Até você perceber que tentar segui-lo ou confrontá-lo ativa uma coisa chamada calamidade, que é uma mecânica divertida, onde o universo tenta te matar com azar. Agora, cada objeto num raio de 3 quarteirões vira uma armadilha de premonição. Uma escada cai no seu pescoço, tropeça na rachadura da calçada, desloca os 2 tornozelos e invoca um enxame de vespas. Esqueceu de se inscrever no meu canal? De repente, o intruso aparece no seu feed. Você não foi atacado. Você foi de arrasta pra cima pela própria causalidade. Wonder of You não invade sua casa ou te persegue à noite. Ele espera você dar um passo na direção de descobrir o que ele é. É só o que precisa. Você o persegue, você morre. Chance de sobrevivência? 0,5%. E isso só se você nunca, jamais, pensar em dar um passo na direção dele. Licker. Aposto que as minas piram nesse aqui, né? Esse bichinho esquisito começa como um humano infectado normal, aí sofre uma nova mutação depois de comer biomassa demais. E de repente, tá rastejando no teto sem pele, sem olhos e com língua demais. O cérebro dele fica pra fora. Suas garras são do tamanho de facões. A língua, longa, farpada e capaz de te dar um beijo de língua até a morte. Essas coisas não te veem, elas te ouvem. Então, se você respirar, pisar em falso ou espirrar na sala ao lado, você basicamente tá agendando uma sessão de quiropraxia de graça, com resultados permanentes. Os Lickers foram originalmente encontrados deslizando por Raccoon City após o surto do T-vírus, geralmente em delegacias abandonadas, hotéis incendiados e em todo o corredor que você idiotamente achou que era seguro. Modelos posteriores, como o Licker Beta, foram produzidos em massa como bioarmas, porque alguém olhou para um desses e pensou: precisa ser mais sinistro. Ficaram mais parrudos, mais burros e, de alguma forma, mais assustadores. Alguns foram até treinados como bichos de estimação. Péssima ideia. Não há nada de furtivo num Licker quando ele começa a se mover. Ele não espreita, ele não espera. Ele só despenca a bunda bizarra dele do teto, que nem uma aranha esfolada, e começa a transformar gente em sobra de comida. Não dá pra fugir. Definitivamente não dá pra ganhar na briga. Você só fica muito, muito quieto e reza pra ele não notar sua existência. Chance de sobrevivência? 6%. E isso se você for silencioso, sem cheiro e feito de ar. O Titã Bestial. Se você já se perguntou como seria se um gorila entrasse para a liga de beisebol e achasse que controle de multidão significava achatar 5 quarteirões, aqui está sua resposta. O Titã Bestial tem 17 metros de altura. Parece uma geladeira peluda com uma cabeça suspeitamente pequena. Ele também ostenta pelos que o fazem parecer que está usando um cropped peludo e uma calça capri. Mas não se engane com o visual bobo. Esse não é um macaco gigante qualquer. É um dos 9 titãs, ou seja, tem poder, linhagem e um braço bom de arremesso. Sob o comando de Zack Yeager, esse titã transformou os cercos de guerra num esporte de um homem só. Muralhas, achatadas, soldados, viraram polpa, frotas inteiras, destruídas, cortesia do Zack arremessando pedregulhos como se fosse queimada, mas com um dano material catastrófico.
e fica ainda mais mesquinho. Ele já acertou um cavalo em pleno ar, já jogou titãs de aviões e até usou os membros dos próprios companheiros como projéteis. E sim, ele fala, calmo, educado e com arrogância o suficiente para te fazer sentir um anão, bem antes de destruir seu esquadrão com um arremesso casual. Enquanto outros titãs gritam e se debatem, este aqui praticamente dá uma palestra no meio do massacre. Não há nada como ouvir um fascinante, um pouco antes de uma rocha do tamanho de uma van, transformar seu comandante em pasta. E para aqueles pensando, eu desviaria. Ok, você contra um macaco de 18 metros que arremessa com precisão de sniper, me manda uma mensagem do além e me diz como foi. Chance de sobrevivência: 2%. A não ser que você fosse campeão de queimada no fundamental e nunca parou de treinar para esse cenário bizarramente específico. Beleza, pessoal. A lista termina aqui. Deixem seus planos de sobrevivência nos comentários. Eu espero. Só não se esquece de curtir o vídeo antes. É a única coisa que me impede de virar um monstro.